Olá, amigos. Estamos hoje com mais uma leitura do Evangelho. Hoje o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas antes de começarmos, vamos silenciar, vamos nos conectar com Deus e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos, Lucas e Mateus relataram o seguinte: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12, temos o seguinte: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Kardec comenta da seguinte maneira: o mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar a seu pai e a sua mãe. O termo honrar, no entanto, amplia o dever para com os pais, levando-o à piedade filial. O amor se deve juntar ao respeito, à estima, à submissão e à concordância espontânea. Isso tudo implica a obrigação de cumprir para com os pais, de uma maneira mais completa, tudo o que a caridade manda seja feito ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que ocupam o lugar do pai e da mãe. A justiça divina cobra a violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas assisti-lo em suas necessidades, conforto, atenção, tal qual lhe deram a infância. É sobretudo com os pais sem recursos que se deve demonstrar esse amor filial. Não basta dar somente o necessário, enquanto você desfruta do bem bom. Não relegá-lo a um quartinho dos fundos. Por acaso a sua mãe lhe teria vendido o leite quando você estava no berço? Kardec é bem direto nessa questão, quando fala desse carinho, dessa atenção que devemos ter com os nossos pais mais velhos. Não podemos pensar em ficar viajando pelo mundo, desfrutando do melhor que a vida nos proporciona, usar roupas de marca, ter carros caros, essas coisas todas, e termos os nossos pais morando no quartinho dos fundos lá de casa. Não faz sentido. Nós precisamos dar a eles o mesmo conforto que temos. Precisamos dar a ele a mesma atenção que damos às outras pessoas, que damos aos nossos filhos. Nós precisamos ter bastante atenção para com nossos pais, porque isso nada mais é do que uma obrigação. É retribuir a eles aquilo que eles fizeram conosco quando éramos criança. E Kardec aqui pergunta: por acaso tua mãe vendeu o leite que te deu quando eras bebê? Não, ela te deu amorosamente. Então, essa retribuição que damos aos nossos pais, mesmo que eles estejam doentes, mesmo que eles estejam na pior fase da vida de um ser humano, que é quando estão demenciados, precisamos ter muita paciência para cuidar deles até o final. Devemos dar-lhes tanto quanto pudermos as pequenas alegrias do supérfluo, as coisas amáveis. Infeliz daquele que se esquece do que deve aos que o sustentaram na sua fraqueza infantil, que se impuseram duras privações para assegurar o seu bem-estar. Certos pais, é verdade, descuidam de seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Caberá, porém, à justiça divina cobrá-los por esses deslizes e não a seus filhos. Na verdade, existem muitos pais que ficam mais ligados na questão da sobrevivência, na questão da correria do dia a dia, para dar conta do recado, para ter dinheiro, ou às vezes até mesmo para ter posição social, ou outras
outras necessidades individuais de cada ser e relegam os filhos a cuidados de babás ou de parentes próximos, ou deixam-nos um dia inteiro em creches, ou seja, em função daquilo que desejam viver, daquilo que desejam ter para si, às vezes para poder ter boas casas e bom patrimônio, precisam trabalhar dia e noite, e aí os filhos ficam ao Deus dará, ou seja, ao cuidado de outras pessoas que não têm a mesma obrigação, não precisam ter o mesmo carinho que os pais devem ter com os filhos. Isso é uma lástima que isso esteja acontecendo com tanta frequência nos nossos dias. Depois que a humanidade passou para a fase da industrialização, e então as mulheres passaram a participar também dos trabalhos nas indústrias e no comércio, foi a partir daí que então as mulheres passaram a relegar um pouco o cuidado dos filhos a outras pessoas. Alguns dizem que é por necessidade. Na verdade, algumas mulheres são as donas da casa, são aquelas que mantêm a família e precisam realmente sair para trabalhar, não tem como fazer diferente, né? Às vezes não tem marido para fazer a contrapartida, então elas precisam mesmo deixar os filhos na creche, precisam mesmo deixar com alguém para poder trabalhar, porque aí é uma questão de sobrevivência. Aí é um caso de extrema necessidade, onde então realmente não há como ficar com os filhos o tempo todo. A partir dessa situação, então, que a humanidade passou a conviver, com a mulher entrando no mercado de trabalho cada vez com mais frequência, nós realmente passamos a deixar os filhos um pouco relegados. Então, volto a dizer, existem os casos essenciais em que isso é necessário e tem os casos em que é por pura vaidade, por pura necessidade de projeção social, ou por desejo, ou por ambição. Certos pais, é verdade, descuidam mesmo dos seus filhos. Não compete aos filhos censurar os seus pais, porque provavelmente eles mesmos fizeram isso em vidas passadas para merecer esses pais, tais quais têm hoje. Olha o que o Kardec nos diz, que provavelmente nós, ou seja, esses pais que hoje não têm atenção devida com os filhos, ou recebem dos filhos a ingratidão, já fizeram isso em vidas passadas e estão agora recebendo o outro lado da moeda para poder avaliar e poder levar isso um pouco mais a sério e para crescer também com essa situação. Se a caridade estabelece como lei que se pague o mal com o bem, de sermos compassivos com as imperfeições do próximo, de não maldizer o semelhante, de esquecer e perdoar as ofensas, até amar os inimigos, quanto essas obrigações não devem ser maiores em relação aos pais? E falando de pais em outras existências, tem uma passagem de Jesus que é bem interessante, quando ele pergunta quem é meu pai e quem é minha mãe. Marcos e Mateus relatam uma passagem interessante. E foram para uma casa, e novamente apareceu uma multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer um pão sossegados. E quando os seus parentes souberam disso, vieram para buscá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Chegaram seus irmãos e sua mãe e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e alguém lhe disse: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E Jesus lhe respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Vocês sabem que Jesus tinha irmãos. Há relatos nos evangelhos sobre isso, mas pelas referências que se encontram nesses evangelhos, os irmãos de Jesus não tinham lá muita simpatia com ele. Eles não haviam compreendido a sua missão. A conduta de Jesus aos olhos de seus irmãos carnais era extravagante, era estranho, e os seus ensinamentos não os comoviam, tanto que nenhum de seus irmãos se fez seu discípulo. João, o evangelista, que conviveu com ele, disse: nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Isso você encontra em João 7,5.
Também não se vê Maria seguindo os seus ensinamentos, nem dando testemunho da missão de Jesus como fez João Batista. A atitude dela era apenas maternal. Nós costumamos ver as cenas de Maria acompanhando Jesus, mas só na fase final da sua vida, quando ele foi preso e estava no Calvário. Aí ela aparece ao lado. Mas antes, quando ele está ensinando pelas ruas, pelas praças, quando ele está junto com seus apóstolos, ela nunca está presente, nem os seus irmãos, óbvio. Jesus não perdia uma ocasião de dar um ensinamento. Serviu-se, portanto, naquela oportunidade da chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente laços entre os espíritos, porque o espírito reencarnante já existia antes da formação do corpo. Os que acreditam que vivemos uma só vez, acreditam que a alma nasce com o corpo. E aí, quando a pessoa acredita que nós nascemos integralmente, corpo e espírito, uma única vez, e vivemos uma única vez, a nossa visão do mundo, a nossa visão da vida, a nossa visão a respeito das coisas do eterno ficam muito dificultadas, porque parece que essa experiência tão pequena, tão difícil, às vezes tão complexa, pode determinar toda a existência do ser. Ou seja, uma pessoa nasce, sofre, passa toda uma vida sofrendo, como existem casos de pessoas que nascem com doenças sérias e até doenças mentais e passam toda uma vida sem ter uma lucidez, uma clareza sobre o que significa a existência, sobre o que significa o amor, sobre o que significam as relações, e vai morrer e vai penar para toda a eternidade por conta dessa pequena vida que não teve condições de fazer absolutamente nada, não é verdade? Então é muito difícil para quem tem uma visão um pouco mais ampliada acreditar que nós poderíamos ter uma única existência. Nós não temos. Nós estamos nesse corpo, nós estamos nesta vida. Nós não somos, em plenitude, tudo aquilo que aparentamos ser. Ou seja, nós não somos esse corpo, nós não somos esse personagem que estamos vivenciando nessa nossa história, desse momento. Nós somos muito mais. Eu já disse em outras oportunidades e volto a dizer, nós somos o ator que está interpretando este papel aqui e agora. E nesse papel, nós somos essa pessoa que foi registrada no cartório com esse nome e que vive essa história que nós estamos desenrolando, vivendo, para dela tirar algum proveito para a nossa vida de espírito. Não são os pais que criam o espírito de seu filho. Os pais dão somente o corpo físico, mas devem ajudar o filho no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo evoluir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família são frequentemente espíritos simpáticos entre si, unidos pelas relações anteriores que se revelam por suas afeições recíprocas durante a vida eterna. Esse é o texto de Kardec. Pode acontecer de ser o contrário para lhes servir de provações. Olha aí. Nem sempre uma família terrena é composta de pessoas que sejam de uma mesma família espiritual. Existe a possibilidade de estarmos juntos de nossos amigos de longa caminhada ou estarmos juntos de pessoas que vieram conviver conosco para fazer algum aprendizado. Ele diz o seguinte: os verdadeiros laços de família não são os de sangue. São os que nascem da afinidade e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após uma encarnação. Por esta razão é que dois amigos podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem irmãos de sangue. Os ideais os unem. Eu acredito que todos nós, todos que estão aqui agora ouvindo, devem ter amigos que lhe tocam muito mais ao coração do que seus próprios parentes. Não é verdade? Nós temos, às vezes, um relacionamento muito próximo, muito estreito com a nossa família. Amamos nossos pais, nossos irmãos profundamente, mas também temos alguns amigos que fazem parte daquilo que nós trazemos dentro do nosso peito, que dão aquela alegria, que dão aquela satisfação quando vemos e quando estamos e compartilhando nossa existência com ele. São, na verdade,
os nossos irmãos espirituais. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços de sangue. As por laços espirituais são duráveis, fortificam-se com o tempo. As por laços corporais são frágeis e se dissolvem ainda na vida atual. Foi desse princípio de parentesco espiritual que Jesus quis dizer com "Eis aí minha mãe e meus irmãos". O que quer dizer? Esta é a família pelos laços do Espírito, porque, segundo ele, qualquer um que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os espíritos, cuja semelhança de gostos, de evolução moral e afetiva os identifica entre si, são levados a reunirem-se, formando famílias no plano espiritual. Esses mesmos espíritos, nas suas encarnações, se buscam para se agrupar como faziam no plano espiritual, antes da reencarnação. Desse encontro é que nascem as famílias unidas por fortes laços afetivos. Como eu estava falando anteriormente, Kardec ressalta aqui que realmente nas famílias onde existem fortes laços afetivos, há grande possibilidade de que essas pessoas já são amigos, já são uma família espiritual, que já viveu antes e quando fora do corpo permanecem como amigos e como uma grande família. Outros espíritos menos evoluídos podem encarnar entre eles, a fim de receberem bons exemplos no interesse de sua própria evolução. Mas esses espíritos menos evoluídos se tornam a causa, por vezes, da perturbação no meio daqueles que os acolhem. Mas neles é que estão as provas e a tarefa a realizar. Assim como em famílias, também em nações. Quando acontecem as migrações, como vemos acontecer hoje em dia fortemente na Europa, não é? Há relatos de espíritos que na Atlântida houve uma dificuldade desse gênero, né? Atlântida era uma nação, era um país, era uma civilização muito evoluída, onde havia uma predominância realmente amorosa, e por isso receberam os tais exilados da capela, que eram degredados de outro planeta e que vieram para fazer crescimento na Terra. Eles os acolheram aqui na Terra para que pudessem, na convivência com eles, esses degredados crescerem. Mas se deram mal, porque esses degredados realmente botaram para quebrar, e ao invés de aprenderem, possivelmente muitos aprenderam, mas uma grande maioria foi desmontando uma bela civilização que acabou sendo destruída e teve que renascer em outros lugares. Agostinho, o espírito que falava e que foi anotado pelo grupo de Kardec, disse o seguinte: acolhei-os, portanto, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo espiritual, a família espiritual se felicitará por haver salvo do naufrágio moral alguns desses espíritos infelizes, que por sua vez poderão salvar outros. A questão 892 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: quando os filhos causam desgostos aos pais, eles teriam desculpas para não dispensarem a mesma ternura caso fosse o contrário? E os espíritos respondem: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Esses desgostos são, frequentemente, a consequência da falta de atenção e amorosidade desde o berço. Colhem o que semeiam. Portanto, nós conhecemos e podemos ver à nossa volta que nós vemos filhos crescerem e se revoltarem, se tornarem rebeldes, porque realmente não tiveram a presença, o carinho e o amor dos pais. Isso é bastante sério. Às vezes não se revoltam, às vezes os filhos levam dentro de si um sentimento, uma mágoa que nunca declaram, que nunca põem para fora, mas que fica funcionando dentro na sua memória emocional, esse sentimento por toda a vida, se nunca se encontram com os pais, se abrem seu coração, se falam disso amorosamente e resolvem. Não é? Uma pessoa pode viver toda uma vida carregando esse sentimento de ser relegado a um segundo plano, quando criança,
e não verbalizam e não conversam com os pais sobre isso. E carregam isso e esse sentimento acaba dificultando as suas relações no futuro. É importante que mesmo já adulto, se a pessoa percebe, sente que isso existe e tem os seus pais ainda vivos, é importante então que conversem com eles, que falem desse sentimento para ver o que é que eles vão ouvir dos pais. Às vezes, os pais não perceberam e podem se desculpar, e podem se perdoar, e pode desse gesto então nascer uma nova vida para ambos. Na questão 583, a pergunta é a seguinte: são responsáveis os pais pelo comportamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E a resposta dos espíritos é: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, caso consigam desviá-lo do mau caminho. Quando os pais fazem tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a sua consciência. Bom, meus amigos, o esquecimento da atenção aos nossos pais pode ter nos atingido, mas se eles ainda estão aqui, ainda é tempo. Ainda há tempo de nós refazermos, ainda há tempo de nós conversarmos, ainda há tempo de nós mudarmos esse ambiente, essa situação emocional que pode ter nos machucado. Falei disso anteriormente, mas estou reprisando aqui porque eu acho muito importante que a gente consiga fazer isso ainda quando os nossos pais estão aqui. Porque depois que eles forem, nós até conseguimos fazer, mas é bem mais difícil, porque estaremos falando sozinho e não vendo os nossos pais nos respondendo, nunca teremos a certeza de que realmente eles nos perdoaram ou que nós o perdoamos, ou seja, que não há não há essa dissolução desse sentimento que ficou gravado entre nós. Portanto, vamos olhar para os nossos pais como o mestre sugeriu, ok? Bom, vamos então silenciar, deixar que essa energia divina adentre pelo nosso cérebro, pelo chakra do topo da cabeça, que ela se espalhe por todo o nosso corpo e que do nosso corpo emane para o mundo em bondade, amor, em amorosidade, em compaixão, em ternura. Senhor do Universo, dai-nos a Tua luz e o Teu amor, Teu conhecimento e a Tua verdade. Precisamos de Ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao Teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje, mudar para mais perto de Ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.